O Tribunal de Contas da União descobriu que de 2019 a 2022, condenados por homicídio e foragidos da polícia conseguiram renovar os registros de CAC, caçadores, atiradores e colecionadores de armas. O TCU fez o relatório a pedido do Congresso Nacional. O documento aponta que durante os 4 anos do governo Bolsonaro, 4.104 pessoas condenadas pela Justiça conseguiram, renovaram ou mantiveram registro de CACs, caçadores, atiradores e colecionadores. Esse registro permite a compra e posse de armas como pistolas e rifles, além de centenas de munições. A informação foi revelada pelo Estadão e obtida também pela TV Globo e mostra que as licenças foram concedidas a 180 pessoas condenadas por homicídio, 324 condenadas por tráfico de drogas, 124 por homicídio culposo no trânsito, 322 por lesão corporal e violência doméstica e 29 condenadas por crimes contra mulheres na Lei Maria da Penha. Outras 2.690 pessoas que estavam com mandado de prisão em aberto, portanto eram foragidas da Justiça, também conseguiram as licenças de CACs. Segundo o relatório, há uma série de fragilidades no controle de armas de fogo e de munições a cargo do Exército. A maioria, segundo os técnicos, vem de antes de 2019, mas se agravaram muito devido às flexibilizações das normas no governo Bolsonaro. Como um decreto de 2019, que restringiu a necessidade de apresentação de certidão de antecedentes criminais ao local de residência atual de quem solicita o registro de CAC. Como não há uma certidão unificada em todo o país, a pessoa pode ter problemas com a justiça ou a polícia em outro estado. O relatório afirma que, nesse sentido, a concessão, a revalidação e o não cancelamento de certificados de registros vinculados a pessoas que não atendem aos critérios de idoneidade possibilita o acesso delas a armas de fogo e munições, representando um risco à segurança pública. A pessoa apresenta uma documentação da cidade onde ela reside dizendo que ela não responde nada naquela cidade, mas ela pode estar respondendo em outros 26 estados, em outros milhares de municípios. Então, quando o Exército não faz essa pesquisa, é uma fragilidade gigantesca e que o relatório do TCU vem confirmar. Segundo a auditoria do TCU, o quadro de registros irregulares poderia ser ainda pior. No relatório, o tribunal usou informações nacionais e estaduais da Justiça e das polícias, mas algumas bases de dados estavam incompletas. Faltaram informações de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, que estão fora de alguns sistemas de dados. O Centro de Comunicação Social do Exército declarou que já apresentou suas considerações ao TCU e que tem adotado as medidas cabíveis para aperfeiçoar os processos de autorização e de fiscalização dos CACs. A Polícia do Rio está procurando 2 suspeitos de envolvimento no assassinato de um advogado e um deles é policial militar. Depoimentos e imagens de câmeras de segurança ajudaram os investigadores a identificar os 2 homens suspeitos de envolvimento no assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo. Na tarde da segunda-feira da semana passada, um homem encapuzado desceu de um carro branco e deu 18 tiros a queima-roupa no advogado. Ele foi executado no centro do Rio, em frente às sedes da OAB, do Ministério Público e do escritório onde Rodrigo trabalhava. Nesse mesmo dia, esse homem, junto ao Gol Branco, acompanhava a movimentação a poucos metros do prédio onde o advogado morava, na Lagoa, zona sul do Rio. Horas antes de morrer, Rodrigo Marinho sai de casa nesse carro de aplicativo prateado. Em seguida, o Gol faz o retorno na mesma rua e, segundo a polícia, segue atrás do advogado. Segundo os investigadores, o advogado foi monitorado pelo menos durante 4 dias antes de morrer. 2 carros muito parecidos foram usados pelos bandidos. O outro era clonado. O que vigiava a vítima ficou estacionado perto do trabalho do advogado até as 2h27 da tarde. Nesse momento, vai embora e cede a vaga a outro carro da mesma marca e cor. No segundo veículo, segundo a polícia, estava o homem encapuzado que cometeu o crime. Os investigadores chegaram aos suspeitos pela placa do carro usado para monitorar a vítima, gravada com clareza pela câmera de um posto de combustíveis.
Hoje, a polícia fez uma operação para prender Eduardo Sobreira Moraes, de 47 anos, que, segundo os agentes, era quem vigiava o advogado. A Justiça também decretou a prisão do policial militar Leandro Machado da Silva, de 39 anos. Os dois são considerados foragidos. De acordo com as investigações, o PM, que tem passagem por envolvimento em outro homicídio e por fazer parte de uma milícia na Baixada Fluminense, foi quem alugou o carro numa locadora. Em depoimento, o dono da locadora disse que conheceu o policial militar por meio de um contraventor, Vinícius Drummond, filho de Luizinho Drummond, que foi um dos maiores bicheiros do Rio e patrono da escola de samba Imperatriz Leopoldinense. A polícia e o Ministério Público pediram para fazer buscas nos endereços de Vinícius, mas a Justiça negou o pedido. Os investigadores afirmam que Leandro Machado trabalhava como segurança do bicheiro, o que a defesa dele nega. Hoje à tarde, a polícia voltou a fazer diligências e identificou um terceiro envolvido no monitoramento do advogado. Pelo menos 5 pessoas contaram que o advogado Rodrigo Marinho Crespo queria atuar como consultor no setor de apostas online, voltadas para jogos de cassinos. Uma das linhas de investigação da polícia é se isso pode ter provocado um conflito com os interesses do crime organizado. E nós ainda estamos investigando o autor ou os autores intelectuais, os outros executores, mas em relação à motivação, a princípio não está ligada diretamente com a atividade advocatícia e isso é o que é mais importante para a gente definir logo. Nós não conseguimos contato com os advogados de Eduardo Sobreira Moraes e do policial militar Leandro Machado da Silva. A assessoria da Secretaria de Estado de Polícia Militar declarou que Leandro já estava afastado do serviço nas ruas porque responde a um outro inquérito por participação em organização criminosa. O órgão responsável pelas penitenciárias federais transferiu 23 presos de Mossoró para outras cadeias de segurança máxima. Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beiramar, estava na Penitenciária Federal de Mossoró desde janeiro deste ano. Ele é condenado a mais de 300 anos de prisão por tráfico de drogas, homicídio e formação de quadrilha. De acordo com o advogado, Beiramar foi transferido para Catanduvas, no Paraná. A Secretaria de Políticas Penais confirmou a transferência de outros 22 detentos de Mossoró, entre a sexta-feira e ontem. Segundo o Ministério da Justiça, eles foram levados para as outras 4 penitenciárias federais. O Brasil possui 5 presídios de segurança máxima controlados pelo Ministério da Justiça. O do Distrito Federal, o de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o de Porto Velho, em Rondônia, o de Catanduvas, no Paraná, para onde Beiramar foi transferido, e o de Mossoró, onde 2 presos ligados à facção de Beiramar, o Comando Vermelho, fugiram no dia 14 de fevereiro. Uma fuga inédita no sistema prisional federal, criado em 2006 com o objetivo de combater o crime organizado e isolar os chefes de facções e os presos de alta periculosidade. Segundo o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia, no caso de Mossoró, houve falhas nos protocolos que devem ser seguidos, o que teria permitido a fuga dos 2 detentos. A Corregedoria da Penitenciária Federal de Mossoró e a Secretaria Nacional de Políticas Penais declararam que o rodízio de internos entre as penitenciárias federais é uma estratégia de rotina, com a finalidade de garantir o enfraquecimento das lideranças do crime organizado, e que está havendo um treinamento dos protocolos de segurança, o que requer a redução no número de presos em Mossoró. Hoje, as buscas por Davidson Cabral e Rogério Mendonça completaram 20 dias. Ontem, a dupla invadiu um galpão na zona rural de Baraúna, última cidade do Rio Grande do Norte, antes da divisa com o Ceará. Segundo o dono do galpão, Davidson e Rogério perguntaram se ele tinha celular e arma. Ele respondeu que não. Os 2 o agrediram e fugiram, levando alimentos. Nós estamos no local onde as buscas se concentram, em uma área de reserva de caatinga preservada e de mata fechada também, o que dificulta o deslocamento e a visibilidade dos policiais. Com base nos últimos rastros deixados pelos bandidos, as autoridades acreditam que eles estão por aqui. No Haiti, o sistema penitenciário entrou em colapso ontem quando gangues tiraram da cadeia mais de 3.500 presos.
Hoje, grupos armados tentaram invadir o aeroporto internacional. Em Porto Príncipe, capital do Haiti, os barulhos da cidade se calaram. Há dias, o que mais se ouvem são tiros. Corpos nas ruas mostram o grau da violência. A ONU estima que mais de 300 mil pessoas tiveram que deixar suas casas em meio ao conflito armado entre policiais e gangues. Pelo menos 5 mil pessoas foram assassinadas no país no ano passado. Só em janeiro deste ano, foram 800 mortos. No fim de semana, membros de gangues armados invadiram as 2 maiores prisões do país. Pelo menos 12 pessoas morreram e cerca de 3.700 presos fugiram. Ontem, o governo declarou 72 horas de estado de emergência e toque de recolher, um esforço para recuperar o controle das ruas. Segundo o funcionário de um dos presídios, 100 detentos decidiram não fugir por medo da violência. Entre eles, os ex-soldados colombianos presos pelo envolvimento no assassinato do então presidente Jovenel Moïse em 2021. Este detento conta que foi acordado com disparos e agora é o único na cela dele que antes tinha dezenas de homens. Este é o chefe de uma das principais gangues na capital. Jimmy Cherizier é um ex-policial e diz que o caos na cidade busca derrubar o governo de Ariel Henry. O criminoso é alvo de sanções das Nações Unidas e do Tesouro Americano. Os ataques se intensificaram depois que o presidente haitiano viajou ao Quênia, na África, para pedir ajuda. Ariel Henry assinou um acordo para que forças quenianas ajudem a combater a violência no Haiti com o apoio da ONU. Henry governa o Haiti interinamente desde o assassinato de Moïse há 3 anos. Com a escalada da violência, os Estados Unidos, assim como vários outros países, pediram aos seus cidadãos para deixarem o Haiti assim que possível. O Departamento de Estado disse hoje que monitora de perto a situação. O porta-voz, Matthew Miller, disse que a violência ressalta a urgência que temos em organizar uma missão multinacional de apoio à segurança para ajudar a Polícia Nacional do Haiti a restabelecer a ordem. A seguir, o projeto do governo para regulamentar o trabalho de motoristas de aplicativo. Hospitais ficam cheios de pacientes de dengue e outras viroses. A maioria dos adultos brasileiros está acima do peso saudável. Uma comitiva do governo federal desembarcou hoje no Acre para acompanhar a situação das cidades atingidas pela cheia. 19 dos 22 municípios do Acre estão em emergência de saúde pública. Brasileia, na região de fronteira com a Bolívia, foi um dos mais atingidos. Milton viu a casa dele ser levada pelas águas do rio, de onde ele tira o sustento. Vi na horinha, eu e mais umas 5 pessoas. Nós ia passando do outro lado do rio, na hora que ela ia saindo, né? A correnteza da água ia levando ela. Aqui, as águas baixaram. E agora a cidade tenta se reerguer. Nesse momento de pós-cheia, os moradores de Brasileia ainda contabilizam os prejuízos. Andando pela cidade, olha só, encontramos vários moradores tirando muita lama e lixo de dentro de casa. Um trabalho que deve durar semanas. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, anunciou medidas emergenciais. Só para ajuda humanitária, para alimentação, para água, para combustível, em torno de 23 a 24 milhões. Isso vai passar de 30 milhões em termos de ajuda humanitária. Aí virão os planos de restabelecimento, que é a parte de limpeza, desobstrução, e vem a parte mais pesada, que é os planos de reconstrução. Em Rio Branco, o rio Acre continua subindo. Hoje alcançou a segunda maior marca desde o começo do monitoramento em 1970, afetando a vida de mais de 60 mil pessoas. Mais de 6 mil buscaram refúgio em escolas que viraram abrigos. Eu estou sofrendo, eu pelo menos estou sofrendo, e não sei eu, não é todo mundo. Mas eu não tinha para onde eu ir, né? Eu tenho que vir para cá. Eliana, boa noite. Até quando deve ir essa chuva no Acre?
Boa noite, Renata, Bonner, e para você. Olha, eu começo justamente com a tendência de chuva no Acre até o fim do verão. A estação termina em aproximadamente 15 dias e nesse período pode chover 90 milímetros em Rio Branco e 110 em Brasileia. Não é muito, para cerca de 2 semanas. Por isso, os meteorologistas acreditam que os rios cheios vão baixar. Amanhã, além de Rio Branco, Palmas tem risco de chuva forte. As temperaturas variam de 30 a 32 graus. Tempo abafado e previsão de temporal também. No sul do Maranhão e do Piauí, no oeste da Bahia, no norte de Mato Grosso e de Goiás, no noroeste de Minas Gerais, do Rio de Janeiro ao leste de São Paulo, no leste e sul do Paraná e em Santa Catarina, onde também são esperadas fortes pancadas de chuva. Florianópolis deve ser a capital mais chuvosa. 40 milímetros em um dia. O normal para o mês todo é de 180 milímetros. Por causa do céu mais encoberto, a temperatura sobe bem menos. Hoje fez quase 28 graus. Nessa terça-feira, a máxima prevista é de 22. Em Curitiba, 24. Em São Paulo, 32. No Rio, 37 graus, em Brasília 28. Brasília e Rio com menos chuva do que São Paulo, Curitiba e Floripa, mas todas têm possibilidade de pancadas de verão. No sul e sudeste, por causa de uma frente fria que está associada a um ciclone extratropical em alto mar. A frente ajuda a formar chuva e o ciclone ventos. Como ele está distante, a ventania fica mais intensa no mar. A Marinha diz que as ondas podem chegar aos 2,5 metros. Até quarta-feira, de Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul, a Laguna, em Santa Catarina. E até quinta, de Ilhabela, em São Paulo, a Campos dos Goitacazes, no Rio. Sol o dia todo amanhã, só nessa parte amarela do Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, com 25 graus. No centro-oeste, chuva forte isolada. No oeste de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. A mesma condição no Nordeste. Mas na quarta-feira, os temporais podem atingir o litoral leste da região. E na quinta-feira é maior a probabilidade de alagamentos. E até sexta, Belo Horizonte e Rio de Janeiro também devem ter muita chuva, o equivalente a quase 40% da média de março. Até amanhã, Renata e Bonner. Obrigado, Eliana. Obrigada, até amanhã. O avanço da dengue no Brasil obrigou prefeituras a reforçar o combate ao Aedes aegypti. Com mais de 1.200.000 casos registrados, 278 pessoas morreram. Os números assustam e o perigo é real. Em Porto Alegre, tem soldado nessa luta. 80 militares se juntaram aos agentes de saúde da prefeitura para bater de casa em casa, identificar e acabar com os criadouros do Aedes aegypti. O pessoal do Exército teve uma capacitação para nos acompanhar. A gente só pede para a população nos ajudar. Os goianos agora enfrentam fiscalização rigorosa. Terreno vazio tem que estar bem cuidado. Cortar o mato alto e retirar o lixo. A multa chega a R$1.000. A cidade de São Paulo reorganizou a agenda dos agentes de saúde de família. Agora, eles visitam as ruas que tiveram casos de dengue identificados recentemente. No período de até 10 dias do caso, a chance de conseguir atingir justamente o mosquito contaminado é maior. Com isso, as equipes conseguem conter o avanço ou a velocidade da doença na cidade. Para isso, o número de agentes em busca dos criadouros do Aedes aegypti saltou de 2.000 para 12.000. E eles têm olhos bem apurados. Tá cheio de larva, tá? A dona Sueli disse que vai cuidar melhor do quintal. O que a senhora acha que a senhora precisa fazer para não ter esse perigo morando na casa da senhora? Ficar mais ativa, né? Olhando, revisando. Inspecionar uma cidade do tamanho de São Paulo não é fácil, mas agora os agentes da Vigilância em Saúde têm mais uma ferramenta. Eles estão usando drones da Guarda Civil Metropolitana. Nesse voo, o drone encontrou uma tampa de caixa d'água quebrada. 26 drones estão operando exclusivamente no combate à dengue. E eles encontram locais com água parada em praticamente
todos os quarteirões vistoriados. É um problema social e também da preocupação de cada um, a conscientização, porque isso é um movimento que tem que ser feito continuamente, diariamente, porque todo mundo é vítima desse mosquito. A Prefeitura de Vitória também passou a usar drones. E as imagens gravadas de cima mostram com clareza que o mosquito da dengue mora perto de grande parte da população e que a batalha só vai ser vencida quando esse perigo for afastado. Deus me livre, longe. Queremos saúde. Os hospitais do Brasil têm recebido também muitos pacientes com outras viroses. Não saber o que tem. Muitos pacientes nessa unidade básica de saúde enfrentam esse problema. Não conseguem identificar os sintomas. Não sabem se estão com dengue, covid ou gripados. Eu acho que é covid, porque eu já tive dengue. Eu estava com alguns sintomas, né? Provavelmente eu pensei que era dengue, fiz os exames, o resultado deu negativo. E agora estou esperando para fazer o exame de covid. A dona Francisca já sabe o que tem. Dengue pela segunda vez. Eu senti muita dor no corpo, dor de cabeça, febre e ânsia de vômito. O Dr. Pedro está enfrentando essa realidade na unidade de saúde. Dengue, covid, chikungunya, gripe, todas circulando ao mesmo tempo. Números do Ministério da Saúde mostram que os casos de Covid estão com tendência de aumento nas últimas semanas. Já são mais de 300 mil este ano. A dengue já tem mais de 1 milhão de casos prováveis. E os casos de gripe também preocupam o governo. A gente já atendeu 2 mil pessoas com dengue. Covid também está com um aumento muito grande, assim também como os casos de influenza. E veio tudo muito antes, essas doenças vieram antes do esperado no pico. Veio que, de surpresa, tudo junto e misturado, todas as 3 doenças de uma vez. Tudo junto, misturado e com a dificuldade para identificar os sintomas específicos de cada doença, a recomendação é sempre procurar um posto médico. Nós estamos vivendo uma grave crise na saúde pública brasileira em diversos estados. Nós já temos declaração de emergência de saúde pública por conta da dengue e isso piorou com a circulação, com o surto de Covid e influenza. Então, é uma tempestade perfeita para essas doenças, o que causa superlotação. Porém, a superlotação não pode ser um motivo para a automedicação, porque, em alguns casos, esse tipo de atitude pode agravar os sintomas, o que vai levar ainda mais a uma superlotação do atendimento público e também privado. E outros cuidados não podem ser deixados de lado, como as vacinas, o uso de máscaras, isolamento quando sentir algum sintoma e combater os focos de dengue. A população precisa ter esse cuidado um com o outro, né? Não é só com a sua família, não é só com a sua casa, é um com o outro. Uma pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia constatou que a maioria dos adultos das capitais estaduais está com excesso de peso. A Sandra está internada aguardando uma cirurgia no coração. O sobrepeso acabou agravando o quadro de saúde. Correria do dia a dia, alimentação não adequada. E é isso, eu sou cozinheira, então eu fazia, não dava horário para eu comer, eu comia de qualquer jeito, rápido, correndo, em pé. Isso tudo acarretava, né? Chegava tarde em casa e, em vez de fazer um lanchinho leve, ia jantando. Uma pesquisa do Instituto Nacional de Cardiologia em todas as capitais revelou que a proporção de adultos com sobrepeso vem aumentando desde 2006, início do período analisado. E no ano passado, pela primeira vez, ultrapassou a porcentagem dos que estão com o peso considerado saudável pelos médicos. Adultos obesos e com sobrepeso somam hoje 63% da população. A gente entende que existe componentes genéticos, componentes de próprias doenças que a pessoa pode estar passando com alterações hormonais, mas dentro de uma população, hoje em dia, o principal é a atividade física daquela população e a forma como ela se alimenta. O levantamento foi feito com base nos dados do Sistema de Vigilância do Ministério da Saúde, que reúne informações sobre os pacientes atendidos no SUS. Os médicos usaram o Índice de Massa Corporal, chamado de IMC. O cálculo é feito com o peso dividido pela altura ao quadrado. Em uma pessoa com peso classificado como saudável, o IMC vai até 25. Com o sobrepeso, fica entre 25 e 30.
Já a obesidade corresponde a um IMC acima de 30. A pesquisa constatou que 2 grupos merecem mais atenção. Desde 2006, o sobrepeso e a obesidade vêm crescendo de forma acelerada entre jovens e mulheres. Hoje ainda temos mais homens obesos e com sobrepeso que mulheres, mas a taxa de crescimento entre as mulheres tem sido muito maior do que com os homens, assim como com os nossos jovens, até 24 anos, mostrando que em breve teremos uma população mais idosa, mais obesa no país. O excesso de peso é considerado a segunda causa de morte evitável no Brasil, atrás apenas do tabagismo. Pode provocar doenças cardíacas e renais, por exemplo. A Sandra está levando com bom humor os dias difíceis e já faz planos para quando sair do hospital. Vida mesmo, trabalhar, caminhar, fazer academia, porque eu vou poder. Gosto de namorar também. Ah, então tá ótimo. Essa parte está super liberada. Faz bem pro coração. Faz bem pro coração. O governo encaminhou ao Congresso um projeto que regulamenta a profissão de motorista de aplicativo. O projeto é resultado de 1 ano de negociações entre governo, sindicatos de motoristas e empresas. Ele cria a categoria do trabalhador autônomo por plataforma. Os motoristas vão continuar sem vínculo de emprego e sem exclusividade com os aplicativos de transporte de passageiros. O projeto prevê o pagamento de R$ 32,00 por hora de trabalho. Desse valor, R$ 24,00 são para cobrir gastos com internet do celular, combustível, manutenção do veículo, seguro e impostos. Quem cumprir jornada de 8 horas diárias não poderá receber menos do que R$ 1.412. Os motoristas poderão trabalhar até 12 horas por dia, somando todas as jornadas em todos os aplicativos. O projeto também cria regras específicas de contribuição para a Previdência Social. Os motoristas deverão recolher 7,5% do salário de contribuição e as empresas 20%. Com esta medida, os trabalhadores passarão a ter direito aos benefícios do INSS, o que hoje não existe. O governo calcula arrecadar quase 280 milhões de reais para a Previdência Social. A cerimônia de assinatura do projeto foi no Palácio do Planalto. O representante das empresas disse que os aplicativos se comprometem a cumprir o que está previsto no projeto. O grupo conseguiu chegar a um texto que é equilibrado e que vai permitir que as empresas sigam investindo no país e que a gente consiga garantir direitos para os trabalhadores. Os sindicatos de motoristas comemoraram a possibilidade de regulamentação da profissão. O que ficou claro aqui é que nós deixamos de ser uma categoria inexistente e acabamos de ser agora uma categoria que existe de fato. A gente precisava de fato regular o trabalho, porque em 2018 foi feita uma regulamentação que regulou as plataformas e deixou de lado os trabalhadores. Para virar lei, o projeto ainda tem que ser aprovado na Câmara e no Senado. O texto vai ser discutido em comissões e pode ser alterado. Como o projeto foi enviado ao Congresso com urgência constitucional, se não for votado em 45 dias, passará a trancar a pauta da Câmara. Eu preciso fazer uma correção. Agora há pouco, na reportagem sobre o relatório do TCU a respeito dos certificados de armas para os CACs, nós identificamos na tela o nosso entrevistado Roberto Uchoa como integrante do Fórum Brasileiro de Armas. Mas o nome correto do órgão é Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A seguir, a ONU encontra evidências de violência sexual mais nos ataques de outubro. A Suprema Corte Americana retira um obstáculo para a candidatura do ex-presidente Donald Trump na eleição de novembro. A ONU publicou hoje um relatório sobre a violência sexual cometida pelos terroristas do Hamas nos atentados de outubro do ano passado. Uma equipe de especialistas das Nações Unidas esteve em Israel para investigar as acusações feitas por sobreviventes e colheu relatos de estupros coletivos, tortura, mutilação genital
e tratamento degradante. Segundo a ONU, reféns levados pelo grupo também sofreram violações que podem ainda estar acontecendo no cativeiro. O Hamas nega as acusações. Mais cedo, na Assembleia Geral da ONU em Nova York, o embaixador de Israel cobrou um posicionamento da organização. A ONU diz que se preocupa com as mulheres e, neste momento, mulheres israelenses estão sendo violadas e sofrendo abusos pelos terroristas do Hamas. Onde está a voz da ONU? Perguntou Gilad Erdan. Where is the UN's voice? A equipe da ONU também quer apurar acusações de abusos que teriam sido cometidos por soldados israelenses em outro território palestino, a Cisjordânia. Hoje, o porta-voz militar disse que o governo israelense compartilhou a informação de que a Agência para Assistência a Palestinos das Nações Unidas empregou mais de 450 agentes militares do Hamas e de outros grupos armados. Não é mera coincidência, é sistemático. Não dá para dizer não sabíamos, acusou Daniel Hagari. There is no claiming we did not know. A agência da ONU respondeu acusando as forças israelenses de torturar funcionários detidos em Gaza. Aqui em Genebra, num discurso diante do Conselho de Direitos Humanos, o chefe das Nações Unidas para o assunto mostrou grande preocupação com a guerra entre Israel e o Hamas. Volker Turk teme o que chamou de impacto explosivo. A guerra em Gaza já gerou repercussões perigosas nos países vizinhos e estou profundamente preocupado que neste barril de pólvora qualquer faísca possa levar a uma conflagração muito mais ampla. Isso teria consequências para todos os países do Oriente Médio e além, reforçou o alto comissário. No Cairo, mediadores dos Estados Unidos, do Catar e do Egito negociam com o Hamas um cessar-fogo em Gaza. Os americanos cobraram ação do grupo extremista. O porta-voz de segurança da Casa Branca, John Kirby, afirmou que o governo americano quer uma pausa nos conflitos antes do início do Ramadã, mês sagrado para muçulmanos, que começa no domingo. Só que Israel não enviou delegação para essa rodada de conversas. Autoridades israelenses estariam exigindo uma lista dos reféns ainda vivos que poderiam ser libertados. A França se tornou o primeiro país do mundo a incluir na Constituição o direito ao aborto. Em sessão conjunta, a maioria do Congresso votou a favor da emenda proposta pelo governo de Emmanuel Macron. Desde 1975, a lei permite o aborto na França até a 14ª semana de gestação. Na prática, a reforma constitucional dificulta mudanças na lei e cortes de recursos para o procedimento no sistema público de saúde. Essa emenda foi uma reação dos políticos franceses à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de suspender o direito ao aborto. O governo da Argentina fechou hoje a agência pública de notícias. De manhã, os funcionários da Telam encontraram um prédio fechado e cercado pela polícia. Eles receberam um aviso de que estariam de licença por uma semana. Na sexta passada, o presidente Javier Milei avisou que fecharia a agência, que, segundo ele, produz apenas propaganda kirchnerista, uma referência à ex-presidente Cristina Kirchner. O porta-voz de Milei disse que a agência projetava um déficit de 20 milhões de dólares para esse ano. A Telam foi fundada em 1945 e tem 800 funcionários. A mais alta instância da justiça americana reverteu uma decisão que tinha tornado o ex-presidente Donald Trump inelegível no estado do Colorado. Por unanimidade, os 9 juízes da Suprema Corte concluíram que a Constituição não permite que estados desqualifiquem um candidato de disputar a presidência. Trump recorreu à Suprema Corte depois que, em dezembro, a Justiça do Colorado decidiu tirá-lo da cédula de votação nas primárias. A Corte Estadual concluiu que Trump incitou uma insurreição durante a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Os juízes usaram uma emenda da Constituição ratificada após a Guerra Civil para determinar que o ex-presidente era inelegível.
O texto afirma que qualquer autoridade que prestou o juramento de apoiar a Constituição dos Estados Unidos está desqualificada de ocupar qualquer cargo público no futuro se tiver se envolvido em uma insurreição ou rebelião contra o país. Mas que o Congresso pode anular a inelegibilidade. Os estados do Maine e Illinois também usaram essa emenda para barrar Trump das urnas. Na decisão de hoje, a Suprema Corte disse que apenas o Congresso pode impedir um candidato de disputar a presidência com base nesse trecho da Constituição. O tribunal não julgou se Trump participou de uma insurreição. A decisão de hoje na Suprema Corte remove um dos obstáculos à candidatura de Donald Trump. Mas essa foi apenas uma das muitas batalhas que o ex-presidente enfrenta na justiça. Ele tem quase 100 acusações criminais, inclusive por conspirar contra os Estados Unidos ao incentivar que apoiadores marchassem e invadissem o Capitólio. O julgamento sobre esse caso ainda não tem data marcada. O ex-presidente comemorou a decisão de hoje. Disse que vai ser lembrada em 200 anos. Ele está na frente na corrida para ganhar a indicação do Partido Republicano e disputar a eleição em novembro contra Joe Biden. Amanhã, na chamada Super Terça, 15 estados, entre eles o Colorado, vão às urnas e devem confirmar o favoritismo de Donald Trump. A adversária republicana Nikki Haley teve a primeira vitória em uma prévia só ontem. Foi na capital, Washington, palco do 6 de janeiro. A Justiça de Mato Grosso afastou do cargo por 6 meses o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB. Em decisão liminar, o desembargador Luiz Ferreira da Silva aceitou denúncia do Ministério Público que acusa Pinheiro de chefiar uma organização criminosa que desviou dinheiro da saúde. A defesa de Emanuel Pinheiro declarou que só vai se manifestar depois que tiver acesso ao processo. A seguir, os pôsteres oficiais das Olimpíadas. Um relatório da Sport Radar, empresa líder global em tecnologia esportiva, colocou o Brasil pelo 2º ano seguido como o país com maior número de jogos suspeitos de manipulação. A empresa registrou 109 eventos de futebol suspeitos no ano passado, 94 em competições de federações estaduais e 15 em competições da CBF. Mesmo com uma redução de 29% em relação ao ano anterior, o Brasil ficou distante do 2º país da lista. A República Tcheca tem 67 partidas. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, afirmou que a entidade tem investido no combate a todo tipo de manipulação de resultados no futebol. O comitê organizador das Olimpíadas e das Paralimpíadas de Paris revelou hoje os pôsteres oficiais dos Jogos. Foi como a apresentação de uma obra de arte. A revelação foi dentro do Museu d'Orsay, o 2º mais visitado na França. São 2 cartazes parecidos, o das Olimpíadas e o das Paralimpíadas. Juntos, eles formam uma única imagem, a de uma cidade em festa durante os Jogos. Referências esportivas, culturais e históricas compõem o desenho. Mas é preciso criatividade e atenção para encontrá-las. 47 modalidades esportivas estão representadas. O boxe, por exemplo, está suspenso em frente à Torre Eiffel. No topo, a bandeira olímpica. A canoagem está no Rio Sena, que será o local da cerimônia de abertura. Essa onda na parte de cima é a onda do Tahiti, território francês no meio do Oceano Pacífico que vai receber as competições de surf. Dá para perder um bom tempo tentando identificar cada elemento do desenho. O artista Hugo Gattoni levou 2.000 horas para fazer a obra. Ele diz que as pessoas podem ver o desenho várias vezes e que mesmo assim vão se perder. Para Tony Stanguet, presidente do comitê organizador, esses cartazes representam o conceito de que os Jogos neste ano serão realizados no coração de Paris. Ao todo, 40.000 pessoas aparecem na obra. E o número de homens e mulheres é o mesmo para simbolizar uma outra marca importante dessa edição. A primeira na história com paridade de gênero entre os atletas. Agora os cartazes dos Jogos de Paris 2024 vão ficar expostos no centro do Museu d'Orsay até o próximo domingo, para que o público possa aprender, se divertir e se emocionar diante deles
como acontece com as obras de arte desse lugar. Esse museu era uma antiga estação de trem construída em 1900, ano em que Paris sediou as Olimpíadas pela primeira vez. A fachada resistiu ao tempo e se tornou um símbolo parisiense. Neste ano, o esporte também será mais um atrativo da paisagem da cidade. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, do canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Inter de Milão e Genoa pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. E nesse vídeo de hoje você vai ficar por dentro e vai saber tudo sobre esse confronto. As principais e últimas notícias da equipe da Inter de Milão e também as últimas notícias da equipe do Genoa. A Inter de Milão, que faz um campeonato avassalador com apenas uma derrota em 26 jogos, joga hoje em casa e vem em busca da vitória para já colocar as duas mãos praticamente na taça. Já o Genoa, que vem de vitória na última rodada e está no meio da tabela, longe do G4 e também longe do Z3, joga hoje fora de casa e vem em busca de fazer 3 pontos para garantir a permanência na Série A. Então, se você é torcedor da Inter de Milão ou torcedor do Genoa, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos. E comenta embaixo o seu palpite, porque nesta segunda-feira, às 4h45 da tarde no horário de Brasília, Inter e Genoa se enfrentam pela 27ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto acontece no estádio Giuseppe Meazza. Na última quarta-feira, a Inter de Milão entrou em campo contra a Atalanta em jogo adiado do Campeonato Italiano e mostrou sua força, fez 4-0 sobre o time da Atalanta, com gols de Fratesi, Di Marco, Lautaro Martinez e Darmian. Como a Juventus perdeu para o Napoli no domingo, a Inter tem a chance de colocar 15 pontos de vantagem para o segundo colocado, faltando aí apenas 11 rodadas para o final da temporada. Até aqui, o time do Simone Inzaghi tem 22 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. O time marcou 67 gols e sofreu apenas 12. A Inter de Milão deve ir a campo hoje com o Sommer, Pavard, De Vrij, Carlos Augusto, Dumfries, Barella, Aslani, Mkhitaryan, Di Marco, Sanchez e Martinez. Já pelo lado da Genoa, uma trajetória bem tranquila do time nesse retorno à Série A. Com 33 pontos em 26 jogos, é o 12º colocado, 10 pontos acima do Verona, que é o primeiro time dentro aí da zona de rebaixamento. A campanha do Genoa até aqui são 8 vitórias, 9 empates e 9 derrotas, marcou 28 e tomou 31. Em seu jogo mais recente, o time bateu a Udinese por 2-0, encerrando em um jejum de 3 jogos sem vencer no campeonato. O Genoa deve ir a campo hoje com Martins, De Winter, Bani, Vasquez, Sabelli, Fredrup, Badelli, Messias e Martin, Gudmundsson e o Retegui. Nos últimos 15 jogos disputados entre Inter de Milão e Genoa, foram 10 vitórias da Inter, outros 2 empates e apenas 3 vitórias do Genoa. O jogo mais recente aconteceu no dia 29 de dezembro do ano passado, quando eles empataram pelo placar de 1-1 lá no estádio Luigi Ferrari. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vença o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.